E aí, gente boa? Grande Silvio Benfica! Chegando ali em Roma. E aí, meu irmão? Argentina 1978, uma Copa em plena ditadura. A Gaúcha estava lá com uma grande equipe e um dos 4 repórteres da Gaúcha era o meu parceiro, meu amigo Cláudio Brito. Por exemplo, tem essa chamada aí, Brito, Kempis em Córdoba. Esse foi um dos jogos transmitidos pela Gaúcha. Isso foi antes da Copa, a inauguração do estádio da cidade de Córdoba, quando a seleção da Argentina jogou contra a seleção da cidade de Córdoba. E a única rádio do Rio Grande do Sul presente foi a Gaúcha. Roberto Brauner, este amigo de vocês, e Olmos Aquino. Fomos lá para ver de perto os argentinos no estádio cordobês. Agora, Brito, era um momento assim muito forte de ditaduras militares espalhadas pela América do Sul, e uma delas era na Argentina. Por isso era exatamente, concretamente, uma Copa realizada em meio a uma ditadura militar. A Copa do Mundo foi a grande manobra de propaganda que os militares argentinos encontraram para satisfazer seu povo, dizer ao mundo que a Argentina avançava pela ditadura. Tanto é verdade que todo o comando da Copa do Mundo, o ente autárquico mundial, que o comitê da Copa só tinha militares. Era um general de brigada, um capitão de navio, um comodoro, que também é um cargo da Marinha, um coronel, um capitão de navio, outro coronel, um major, um capitão de navio e mais um coronel. Estes eram os homens que comandavam a Copa do Mundo administrativamente. Olha só, vamos conferir aqui um pouco das imagens da Copa em meio à ditadura. El país todo vivió hoy al ritmo que marcó la iniciación del Campeonato Mundial de Fútbol. Asistieron al acto los miembros de la Junta Militar, Teniente General Jorge Rafael Videla, Almirante Emilio Eduardo Macera y Brigadier General Orlando Ramón Agosti. El Papa Pablo VI hizo llegar un mensaje expresando su paterno saludo, acompañado del vivo deseo de que tan popular manifestación deportiva esté deliberadamente animada por el espíritu humano y cristiano. E aí a vitória da Argentina, a Argentina ganhou aquela Copa e foram entregar a Copa para os militares. Exatamente. Bom, Cláudio Brito, foi a Copa em meio a uma ditadura militar. No mundo todo, de certa forma, se vivia um clima de festa porque era a época das discotecas. 1977, 1978, a ideia é aquela dos embalos de sábado à noite. Era isso que se verificava no mundo, no Brasil, por exemplo, mas na América do Sul, inclusive no Brasil, a gente vivia um período de ditadura. Agora a Copa seguiu. Mas veja bem, ditadura que inclusive nos estava muito próxima, porque no hotel em que estávamos hospedados, nós fomos apresentados a 5 soldados que disseram para nós, vão ser os que vão cuidar da segurança deste hotel aqui em Mar del Plata, onde está a Rádio Gaúcha. Nós tínhamos permanentemente no corredor, quando se saía do apartamento, sempre tinha um militar de plantão, de vigília, metralhadora, ali no corredor, numa cadeira. E lá na recepção, mais 2 ou 3. Agora, o futebol, Brito. Um dos jogadores da seleção brasileira era o Gaúcho Batista, que jogou no Inter, jogou no Grêmio, hoje é comentarista da RBS TV. E ele virou uma espécie de repórter teu na concentração da seleção. Como é que foi isso? Bom, eu entregava para ele todos os dias o gravador, no fim de toda a cobertura, e dizia, Batista, leva o gravador contigo e amanhã me devolve com alguma coisa. Então ele trazia coisas curiosas, que não tinham a ver com o futebol, a roda de sinuca, o carteado, a brincadeira, eles ouvindo música, alguém falando de outro, os apelidos, e mais do que isso, também em momentos muito importantes, como este que está aqui nesta imagem, quando a seleção brasileira foi para dentro de um cinema assistir num telão
os jogos, porque TV colorida já existia na Argentina, da Argentina para fora. Os argentinos não tinham como assistir, mas eles transmitiam a Copa a cores em alguns cinemas, e a seleção brasileira se escondia por lá às vezes. Perfeito, e eu quero falar contigo sobre isso. Olha uma notícia da 0 Hora sobre naquela época, há 32 anos, 1978, sobre um destaque teu, uma notícia tua com repercussão na 0 Hora, né? É verdade, fui parar na capa da 0 Hora por conta justamente desta ocasião em que o Coutinho sumiu. Ninguém sabia do Coutinho. E o Coutinho estava dentro de um cinema assistindo o tape do jogo, aquele famoso jogo contra a Suécia, em que anularam o gol do Zico porque teria sido fora do tempo. Sim. E ele foi lá para conferir e estava com os jogadores. Eu tinha o Batista, que era o meu repórter avançado, e uma grande amizade com o Coutinho. E então, aqui diz, com o gravador escondido eu teria conseguido uma exclusiva com o Coutinho. Sim. Eu vou fazer uma revelação 32 anos depois. Pois não. Eu não estava com o gravador escondido. O Coutinho me deu uma entrevista. Apenas para não me lindrar a concorrência, foi um ajuste que eu fiz com ele. Vamos dizer que eu te roubei a entrevista, Coutinho. Perfeito. Olha só como é que eram as entrevistas. Na época, muitos repórteres assediando o técnico Cláudio Coutinho. Que era teu amigo. Muito amigo, acima de tudo, muito amigo. Nós estivemos juntos antes da Copa, nas eliminatórias. Esta fotografia aqui é em Buenos Aires, antes do Mundial, na ocasião do sorteio dos jogos, quando o Coutinho e mais o Mário Travalini percorreram todas as cidades argentinas que seriam sedes, e eu estava junto. Eu fiz toda essa viagem com o Coutinho. Essa foto é do Luiz Ávila, o fotógrafo que estava comigo na ocasião. E o Coutinho aqui está dizendo para mim o seguinte: não convocarei Caçapava nem Falcão. Que jogavam no Internacional. Bastidores da Gaúcha na Copa do Mundo, hoje com o repórter Cláudio Brito, repórter em 1978 na Copa da Argentina. E coordenador na ocasião, Perfeito. Cheio de tarefas, Obrigado, e cheio Brito. de lembranças e de gratidão por tu fazeres eu dividir essas lembranças com esses milhões de pessoas que estão nos acompanhando. Obrigado, Brito. Gente, eu estou com prazer e muita honra de prestar o depoimento que o Benfica me chamou para dar sobre a Copa do Mundo de 78, que foi um momento profissional muito significativo para mim e que mora aqui no coração, na mente e no coração. E o Benfica foi buscar esses 32 anos passados para que eu viesse dividir com vocês. Eu estou muito feliz acima de tudo. Bem, eu também estou feliz acima de tudo, como disse o Brito. Não apenas porque a gente busca fatos importantes da história e dos bastidores da Rádio Gaúcha, mas especialmente porque eu acabo de fazer com quem foi a minha festa de 50 anos de idade, a minha festa de 55, e eu tive a chance de ir na festa de 60 anos de idade do Brito. Quer dizer, há também por trás de toda essa relação profissional uma relação de amizade profunda, muito forte.